Refutações, uma produção do Grupo Investigação Filosófica em parceria com o blog Refutações. Narrações, Everton Maciel e Aline Pena. Em defesa do financiamento público da cultura, uma resposta a Aloísio Couto. Texto de Rodrigo Cid. Nesse texto defendo o financiamento público da cultura. Mais especificamente, defendo que os argumentos de Aloísio Couto contra o financiamento público não são sólidos. Couto começa objetando ao ideal igualitário dos defensores do financiamento. Cito: tipicamente, os defensores das cotas para conteúdo nacional sustentam que o benefício da imposição é tornar a programação menos desigual. Programas estrangeiros chegam ao país com muitíssima força e reduzem o espaço que a produção nacional teria. Por essa razão, a imposição das cotas é justa porque diminui a desigualdade. Realmente, tornar a programação igualitária só pelo fato de ela ser igualitária é não entender a principal razão para se estabelecer cotas para a programação nacional. A razão para torná-la igualitária é econômica. Para começar, quanto mais temos programação de outros países, mais dólares ou outras divisas internacionais estão saindo de nosso país e passando aos países de onde vêm esses programas. O problema de os dólares saírem do país é que isso faz, cada vez mais, o nosso dinheiro ser desvalorizado. Isso, por sua vez, causa inflação e diminui o poder do Estado de despender dinheiro para finalidades internas, já que suas dívidas em dólares aumentam e a balança comercial retrai. Se o fato de ter uma programação de outro país nos faz enviar dólares ao exterior, afetando o valor do dinheiro que todos nós usamos, então esse fato afeta todos nós. Se afeta todos nós, então está justificada a tentativa do Estado de incentivar a programação nacional. O estabelecimento de cota para a programação nacional parece ser um bom meio de realizar esse incentivo. Isso não significa que devamos tornar toda a programação nacional. As cotas também estão justificadas pelo fato de que a presença do Brasil na OMC e no GATT 94 faz o nosso sistema ter de ser cada vez mais aberto ao comércio com outros países em vários aspectos. Assim, temos de ser abertos, mas não enviar dólares demais ao exterior. Novamente, o estabelecimento de cotas parece ser uma solução perfeitamente racional. Uma outra possível razão para a reivindicação da igualdade é que a igualdade estabeleceria mais facilmente a competitividade entre as empresas, e a competitividade nos ajuda a não se criar monopólios. O monopólio tem uma característica desagradável para os consumidores. Pode-se estabelecer o preço acima do ponto de equilíbrio, que seria quando a receita se iguala aos custos e despesas. Na verdade, se o monopolista tiver um produto necessário e sem substitutos, ele pode subir o preço basicamente o quanto quiser. Suponha que uma só empresa detém o fornecimento de água para todo mundo. Ela pode cobrar R$ 5,00 a garrafa, R$ 20,00 ou mesmo cobrar R$ 100,00. Você vai pagar. Você iria gastar muito dinheiro em água e não compraria muitas outras coisas. Se houvesse tal empresário, a vida de nós todos seria afetada significativamente para pior, e isso justifica a ação do Estado para evitar a formação de monopólios. O Estado quer mais que a sobrevivência da população, ele quer um aumento de qualidade de vida. Agora, quanto à declaração de Couto de que, em si, a igualdade não é um valor e não há, de início, qualquer presunção em favor dela, não posso concordar. Amartya Sen, em Desigualdade Reexaminada e Desenvolvimento como Liberdade, nos mostra como todas as teorias éticas e dos ordenamentos sociais precisam pressupor alguma forma de igualdade para avaliar a própria justiça do ordenamento. Pode ser uma igualdade de direitos, ou uma igualdade de renda, ou uma igualdade de recursos básicos, ou uma igualdade de capacidades básicas, etc. Não se trata de defender a igualdade em todos os aspectos. Dificilmente alguém defenderá tal coisa, mas cada teoria toma alguma forma de igualdade como fundamental. Inclusive, essa forma de igualdade será usada para justificar as desigualdades toleradas. Por exemplo, um defensor da igualdade de direitos pode justificar a desigualdade de renda sustentando que temos igual direito à propriedade privada, e que o Estado não pode intervir nesse direito para melhorar a renda dos mais pobres.
O ponto importante é que haverá sempre uma forma de desigualdade pressuposta como fundamental. Portanto, não é claro que a igualdade não é um valor. Todo valor fundamental de uma teoria ética e dos ordenamentos sociais é apenas um tipo de igualdade. Se a igualdade não fosse um valor, não sei o que mais seria. Mas é claro que, com isso, eu não quero justificar a igualdade que repartição entre programas televisivos. A justificação disso é econômica, dada anteriormente, e política, dada posteriormente. Para objetar ao financiamento público de produtoras nacionais, Couto faz uma analogia. Nenhuma empresa tem o direito de exigir que seu produto seja disponibilizado ou consumido. Assumir esse direito é o mesmo que assumir um dever correspondente da parte de emissoras e consumidores. É verdade que nenhuma empresa, em casos normais de competitividade, tem o direito de exigir que seu produto seja disponibilizado ou consumido. Não se pode obrigar o Estado, as pessoas, a distribuir ou consumir o produto de uma certa empresa. Mas o financiamento público da cultura nacional não financia uma empresa específica, mas antes um tipo de empresa. Exigir uma característica da empresa não é nada de excepcional e não implica que qualquer empresa específica tenha direito de exigir que seus produtos sejam distribuídos ou consumidos. Além disso, nesse caso, as escolhas individuais, em grande parte inconscientes das consequências micro- e macroeconômicas, levam a qualidade de vida a diminuir significativamente, como já mostramos. Contudo, os governos são escolhidos na intenção de que melhorem de modo geral a vida das pessoas. Os governos, conscientes das ilações econômicas presentes em se permitir muito de conteúdo externo, como a piora da balança comercial, vetam um caminho totalmente liberal. Por isso, a interferência é justificada. Outro ponto importante é a interferência cultural. Por meio de filmes e outros programas televisivos, pode-se mudar a cultura de um povo. Muitos indígenas, por exemplo, mudam de modo de vida ao entrar em contato com os programas de televisão. O ponto aqui é que há uma interferência cultural causada por programas de rádio e de televisão, que foram, inclusive, utilizados pelos Estados Unidos como arma cultural, para tomar corações e mentes em sua política da boa vizinhança. O objetivo é que isso torne a população do local mais disposta a consumir produtos estrangeiros, no caso dos Estados Unidos, e se pensados atualmente poderiam ser os iPads, por exemplo, o que diminui nossa quantidade de dólares e, como já vimos, causa problemas para todos. Ainda, note que as pessoas possuem 2 orçamentos, um público e um privado. Uma peça de teatro de R$150 não cabe adequadamente em um orçamento de R$1.000. Mas no orçamento público, poderia pagar bem menos do que isso e obter a mesma peça, por garantir o dinheiro aos produtores, reduzindo bem pouco do seu orçamento privado com isso. Na verdade, todos têm seu orçamento reduzido para que todos tenham possibilidade de assistir aquelas peças. O dinheiro público é um montante de dinheiro que serve tanto para pagar a máquina pública quanto para fazer investimentos que melhorem a vida da população. Assistir filmes, peças, danças, músicas, assim como obras de infraestrutura, aumento da Selic e financiamento à exportação, são coisas que melhoram a vida da população, se bem realizadas. Por que não fazê-lo? Um governo não precisa de justificativas para tentar melhorar a vida de sua população. É para isso que ele é eleito, para manter a segurança humana, seja em nível protetivo, econômico ou social. A cultura é um bem que melhora a qualidade de vida, pois ela é necessária constantemente para todos. O lazer é necessário. Nisso, a cultura se aproxima da saúde, da segurança protetiva e da educação como fundamentais. Parece-me que, enquanto Couto pensa que a cultura não é imprescindível para a segurança protetiva, sobrevivência do corpo, e que o Estado só deve ter recursos para a sobrevivência, um Estado mínimo, eu penso que a cultura é imprescindível para a segurança de um modo geral, segurança protetora, econômica, política e, de modo geral, social. O que nos levaria a uma vida boa, e que o Estado deve ter recursos para desenvolver a vida boa da população, um Estado não mínimo.
Mas veja, se queremos que o Estado, por exemplo, controle a balança comercial e evite que entremos em falência, então visamos não a mera sobrevivência, mas também uma vida boa e a segurança geral que essa implica. Se visamos uma vida boa, precisamos de dinheiro para isso. O valor do nosso dinheiro e de nossas dívidas internacionais está intimamente ligado com se consumimos ou não produtos nacionais. Assim, de modo geral, o financiamento da produção nacional e, de modo particular, o financiamento da cultura nacional estão justificados.